Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, só para fazer uma complementação em relação ao vídeo da semana 4, eu vou apresentar aqui para vocês uma outra solução possível também para o problema, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui é uma simples alteração no código. Então, aqui o que nós estamos fazendo é fazer uma série de ifs encadeados, né? Então, são vários ifs, um dentro do outro, né? E um depende do outro para a execução. Também é possível nós trabalharmos com os ifs em um mesmo nível, tá? Eliminando aqui os else. Então, por exemplo, se eu tirar o if daqui e alinhar esse primeiro if aqui, tá? Eu vou ignorar aqui o restante, depois a gente continua alterando. O que nós vamos ter aqui são dois ifs, são duas condições, né? Aqui no caso, se a senha 1 ela for diferente da senha 2, a mensagem de erro vai ser impressa e o comando exit vai ser executado. Então, na hora que nós executarmos, na hora que o Python executar o comando exit, o programa é imediatamente encerrado, né? Então ele nem vai cair nesse if aqui de baixo, tá? Então, se por acaso as senhas forem iguais, o que vai acontecer? Ele vai cair aqui no if, vai fazer a verificação se a primeira letra, o primeiro caractere do nome do usuário for igual a U, né? Se ele for igual a U, ele vai imprimir a mensagem de erro e vai encerrar o programa, tá? Então, uma outra solução seria essa, né? Eu não preciso fazer os ifs encadeados, tá? Então, vamos fazer aqui todas as alterações para a gente ver o resultado final. Então, é importante, né, que nós deixemos aqui no padrão visual, né? O Python ele obriga nós utilizarmos aqui a indentação, tá? Mas nós vamos garantir que esteja tudo organizado. Perceba que eu estou basicamente retirando os elfs e colocando vários ifs um atrás do outro. Né? Inclusive esse último else aqui, né? E aí nós podemos deixar aqui, né, essas duas últimas linhas, que seriam a concatenação do usuário com a senha e a mensagem de cadastro com sucesso, fora dos ifs. Então, talvez o programa fique até mais legível dessa maneira, fique até mais simples, né? Então, uma outra solução. Vamos verificar aqui se o código continua funcionando. Então, eu vou digitar o nome do usuário, o Rodolfo, e vou digitar aqui duas senhas diferentes, que seria a primeira verificação aqui em cima. Então percebam que ele vai emitir a mensagem erro, as senhas são diferentes, né? Agora nós vamos simular um erro aqui, né, informando aqui o primeiro caractere do nome do usuário diferente de U. Então vamos lá. Eu vou informar aqui, por exemplo, Rodolfo. As senhas agora eu vou digitar igual, né, e ele vai cair aqui na verificação. Né? Erro, a primeira letra do usuário deve ser U. Bom, vamos simular aqui o terceiro caso, né, que é a utilização de letras em maiúsculo no nome do usuário. Então, o Rodolfo, o R está em maiúsculo. Vamos colocar aqui a mesma senha. Então, erro, o nome do usuário deve ser escrito em minúsculo. Vamos verificar aqui a quarta verificação, né? O número de caracteres da senha. Então vamos lá, o Rodolfo, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Então, erro, o número de caracteres é menor do que 6. Por fim, vamos verificar aqui a última condição, onde nós vamos colocar o nome do usuário na senha. Então, o Rodolfo, 1, 2, 3, o Rodolfo, 4, 5, 6. 1, 2, 3, o Rodolfo, 4, 5, 6. Erro, o nome do usuário não pode compor a senha.
E aí, por fim, vamos fazer uma tentativa onde tudo é para dar certo. O Rodolfo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O cadastro foi efetuado com sucesso. Então, pronto, pessoal. Então, aqui tem uma outra solução. Tá? Além dessas duas, eu visualizo no mínimo mais uma solução aqui para esse problema, tá bom? E vocês podem eventualmente tentar implementar elas, tá bom? Então, vocês podem tentar modificar, fazer de formas diferentes. A graça de programar está no que eu posso fazer soluções diferentes, tá? Eu posso ir testando soluções diferentes. Uma coisa que eu não comentei no primeiro vídeo também, então trazendo a complementação, é aqui em relação ao digitamento da senha, tá? Percebam que na hora que eu digito a senha, ele não troca, né, o que eu estou digitando, por exemplo, por um asterisco, né, por um caractere do tipo sombra que a gente fala, né? Isso daí com certeza seria uma melhoria significativa no nosso algoritmo. O que acontece é que a função input que a gente está utilizando aqui, ela não fornece para a gente esse mecanismo, tá? Nós teríamos que utilizar um outro mecanismo. Eu dei uma pesquisada na internet, dei uma estudada e é relativamente simples de implementar. Então fica aí o desafio se vocês quiserem tentar implementar, tá? Dar uma pesquisada na internet, tentar descobrir como que eu coloco ali os caracteres, né? Como se eu estivesse digitando a senha, como se eu estivesse elas todas aqui com asterisco. Tentem implementar dessa maneira, tá bom? Fica aí o desafio para vocês. Bom, pessoal, é isso. Tudo de bom. Um abraço. Até mais.